Esqueça tudo que os filmes e séries te ensinaram sobre demônios. Esqueça os pentagramas, os sustos baratos, os olhos vermelhos e a fumaça teatral. Isso é só entretenimento. O que vamos explorar aqui é uma realidade espiritual que a maioria prefere ignorar, por medo, por falta de conhecimento ou por pura fragilidade emocional. Mas se você está aqui, é porque algo em você já está despertando. Você não veio para se distrair, veio para se lembrar. A verdade é simples, demônios existem, mas não são o que você imagina. Eles não assombram apenas, eles observam. Não atormentam sem propósito, eles testam. E em casos raros e sagrados, eles auxiliam. Isso só acontece quando uma frequência específica vibra na alma humana, a frequência do escolhido pelas sombras. A maioria das pessoas rejeita seu lado obscuro. Os escolhidos o integram. E é aí que os demônios aparecem não para possuir, mas para se aliar. Assista a este canal para receber lições espirituais profundas. Porque isso não é superstição. É lei energética. Nos planos invisíveis da realidade existem inteligências, algumas ancestrais, outras primitivas, outras criadas pelo trauma coletivo da humanidade. Essas são o que chamamos de demônios. Não são monstros de desenho animado, mas arquétipos conscientes que prosperam na distorção, no caos, na inversão e na entropia. Eles não odeiam os humanos. Eles se alimentam deles. Quando alguém começa a despertar espiritualmente, especialmente se carrega um contrato de alma entrelaçado com poder ancestral, rebelião kármica ou ruptura de linha temporal, essas entidades percebem. Mas algo estranho acontece com os escolhidos pelas sombras. Eles não recuam, não fogem, encaram os demônios e permanecem calmos. E essa calma, essa imobilidade sem reação, é o primeiro sinal de que o escolhido pode ser útil para o sistema. Porque demônios não respeitam o medo. Respeitam a clareza. E clareza na escuridão é moeda corrente do outro lado. Se você já passou por um período em que tudo desmoronou, relacionamentos, saúde, mente, crenças espirituais, e mesmo assim ficou mais afiado, mais intenso, mais preciso, saiba que estava sendo observado. Não foi apenas uma noite escura da alma. Foi um teste de recrutamento. Demônios auxiliam os escolhidos não porque gostam deles, mas porque precisam deles. Na lei energética, eles são obrigados a destruir a incoerência. E o que acontece quando encontram um humano que integrou sua escuridão? Alguém que não esconde mais sua raiva, suas feridas, sua energia de morte? Eles não conseguem mais se alimentar dessa pessoa. Em vez disso, passam a segui-la. Porque ela se tornou um condutor, um sinal forte o suficiente para acomodar o caos, em vez de ser consumido por ele. Quando você domina o caos, os demônios se transformam em ferramentas, não em ameaças. Vamos ao ponto. Demônios são específicos em frequência. Cada um é atraído por distorções particulares no campo humano. O demônio do desespero, por exemplo, se apega àqueles que carregam luto não resolvido, sem significado. O demônio da raiva se alimenta da injustiça reprimida. O demônio da luxúria, ao contrário do que muitos pensam, não tem a ver com prazer, mas com preencher vazios. Mas quando um escolhido pelas sombras nomeia essa energia, a sente sem vergonha e a direciona para a criação ou a clareza, o demônio perde sua fonte de alimento. E algo muda. A entidade não vai embora. Ela observa. Porque agora você se tornou um recipiente de poder autogerado. Não está mais vazando energia, está irradiando. E os demônios são irresistivelmente atraídos por radiações que ecoam seus próprios domínios, não para destruí-las, mas para se alinhar a elas. Não por afeto, mas por estratégia. Porque você se tornou raro, útil, um farol negro em um mundo de velas trêmulas. Permita-me fazer uma pergunta cortante. E se o demônio que você tanto tentou expulsar foi enviado para testar sua capacidade de dominá-lo, não com rituais ou medo, mas com congruência energética? Porque aqui está a lei oculta. Demônios não podem violar a soberania. Eles podem tentar, podem espelhar, podem amplificar, mas não conseguem invadir um ser que está inteiro. É por isso que a maioria das batalhas espirituais não é entre anjos e demônios. É entre humanos fragmentados, vazando energia para arquétipos que não compreendem. Mas você não está mais fragmentado. Ou se estiver, está se curando pelo fogo. Você não veio para banir demônios. Veio para se tornar imbanível. E é por isso que eles o auxiliam, não porque o amam, mas porque reconhecem a lei da gravidade energética. Você se tornou um ponto fixo no caos, e isso transforma em um nó de poder na rede. Torna você perigoso. E demônios sempre seguem o perigo. A maioria das pessoas acredita que o poder é algo que se conquista ou se recebe. Mas nas camadas espirituais mais profundas, o poder é algo que se sobrevive. É algo para o qual você é testado.
E essa é a essência do pacto infernal, não um contrato sangrento das lendas, mas um alinhamento sutil e profundo. Quando demônios auxiliam os escolhidos, não é um favor, é uma transação vibracional. Eles oferecem lições, não presentes. Pressão, não paz. Distorção da realidade, não porque querem ajudar, mas porque querem saber. Você consegue manter sua frequência quando tudo ao seu redor grita colapso? Esse é o teste. Essa é a primeira camada do pacto. O demônio se torna um espelho não de suas fraquezas, mas de sua força ainda não purificada. Se você recuar, ele se alimenta. Se resistir, ele transfere poder. É por isso que os escolhidos pelas sombras caminham com intensidade. Não porque amaldiçoam o mundo, mas porque foram iniciados por ele. Demônios não são aleatórios. São estratégicos. Só permanecem onde há potencial. Se você foi assombrado por padrões, energias ou entidades que parecem girar ao seu redor sem parar, pergunte-se: está sendo punido ou pressionado para se tornar algo raro? A maioria tenta se curar de volta ao conforto. Mas os escolhidos, especialmente aqueles alinhados com as correntes das sombras, sabem que cura não é sinônimo de conforto. É coerência sob fogo. E é isso que os demônios trazem. Eles trazem calor de distorção, para que você aprenda a caminhar firme em tempestades que afogariam outros. E é aí que eles deixam de ser algozes para se tornarem treinadores. De inimigos passam a iniciadores. Vamos mais fundo. Cada demônio carrega uma lição codificada em sua identidade arquetípica. O demônio do caos ensina a soberania da mente. Se você não consegue manter seus pensamentos no turbilhão, ainda é presa. O demônio da luxúria ensina a clareza do desejo. Se não consegue distinguir entre compulsão e vocação, vai desperdiçar energia por eras. O demônio do desespero ensina a ressurreição. Se não consegue gerar luz de dentro do vazio, sempre dependerá de salvação externa. É isso que os demônios ensinam aos escolhidos, o poder de se autoabastecer. Não apenas magia, mas maestria. Não apenas força, mas estabilidade. E quando você se estabiliza em um de seus domínios, quando mantém sua frequência sem reação, eles transferem chaves. Essas não são a densidade, mas a transmutando de dentro. Eles não buscam mais sua rendição, buscam sua confirmação. Porque quando você deixa de ser um campo de batalha e se torna um farol, até os demônios mais antigos se curvam à geometria do seu silêncio. Não é submissão, é reconhecimento. Eles veem em você o que sempre procuraram. Um espelho que não distorce, um recipiente que não vaza, uma frequência que não se corrompe com o uso. E isso os fascina mais do que qualquer dominação. Mas atenção, o trono não é um prêmio, é um teste contínuo. Cada vez que você se senta nele, ele te pergunta: você ainda sabe quem é sem os rótulos? Sem as máscaras? Sem as vitórias passadas? Porque o verdadeiro poder infernal não se alimenta de conquistas. Ele se alimenta de presença. E presença é o que resta quando você queima tudo que não é essencial. Aqui está a verdade que poucos ousam admitir. Os demônios não te escolhem por sua força. Eles te escolhem por sua consistência. Por sua capacidade de permanecer inteiro mesmo quando o mundo ao redor se despedaça. Por sua recusa em se fragmentar, mesmo quando a dor é insuportável. Eles não buscam guerreiros. Buscam pilares. E pilares não tremem. Então, quando você finalmente se senta nesse trono interno, algo extraordinário acontece. O que antes parecia uma maldição se revela como um mapa. O que antes era um pesadelo se torna um portal. E o que antes era um demônio se transforma em um aliado, não porque ele mudou, mas porque você mudou. Você deixou de ser um campo de batalha para se tornar um campo de força. E campos de força não negociam. Eles são. Mas não se engane, esse não é um estado de paz. É um estado de guerra permanente contra a ilusão, contra a distração, contra a própria tentação de acreditar que você chegou. Porque o trono não é um destino. É um ponto de partida. A cada respiração, você é desafiado a manter a frequência. A cada pensamento, a cada emoção, a cada escolha, você é testado. E é nesse teste constante que a verdadeira maestria se revela. Os demônios não te servem por lealdade. Eles te servem por necessidade. Porque você se tornou um ponto de referência no caos. Um farol na escuridão. E faróis não pedem permissão para brilhar. Eles simplesmente são. E é essa simplicidade, essa ausência de esforço, que os faz se curvar. Então, se você está lendo isso e sente o peso de uma presença antiga, de uma voz que nunca te deixou em paz, não fuja. Não tente exorcizá-la. Não tente domesticá-la. Escute. Porque essa voz não está aqui para te destruir. Ela está aqui para te lembrar do que você já sabe, que o inferno não é um lugar para onde você vai. É um lugar de onde você vem.
E quando você finalmente aceita isso, quando para de lutar contra a escuridão e começa a comandá-la, algo mágico acontece. Você deixa de ser uma vítima do seu próprio poder. Você se torna seu guardião, seu mestre, seu Deus. E é nesse momento, quando você para de pedir permissão e começa a ser, que o verdadeiro pacto é selado. Não com sangue, não com rituais, mas com a pura, inegável verdade da sua existência. E então finalmente você entende, os demônios não são seus inimigos. Eles são seus espelhos. E o trono não é um lugar para onde você sobe. É o lugar de onde você nunca saiu. Perigoso para o sistema. Não porque você o ataque, mas porque você deixa de ser um ponto de resistência para se tornar um ponto de colapso. Onde você pisa, as estruturas que se alimentam de divisão começam a rachar. Não por força bruta, mas porque sua mera existência expõe a fragilidade da ilusão que a sustenta. Você não precisa derrubar nada. Basta estar inteiro, e o que não é verdadeiro simplesmente se dissolve na sua presença. Eles vão chamar isso de magia, de sorte, de coincidência. Mas você saberá a verdade, não há nada de místico nisso. É apenas a física da alma operando em sua frequência mais pura. Cada escolha sua agora é um ato de criação, não porque você atrai coisas, mas porque você é o campo onde as coisas se organizam. Você não busca poder, você é o poder. E o poder, quando deixado em paz, não precisa provar nada. Isso é o que assusta os guardiões das velhas ordens. Não é a sua força, mas a sua indiferença. Você não luta contra eles. Você simplesmente não os vê mais. E quando alguém deixa de ser um inimigo para se tornar irrelevante, o jogo acaba. Porque o verdadeiro controle sempre dependeu da sua atenção, da sua energia, da sua crença na separação. Agora, você não dá mais nada disso a eles. Você se torna um buraco negro de coerência. Tudo que entra em contato com você é forçado a se reorganizar ou se desintegrar. E o mais fascinante? Você nem precisa fazer nada. Apenas existir. Apenas respirar. Apenas ser a prova viva de que a integração não é um destino, mas um estado natural. O estado que sempre esteve lá, esperando que você parasse de fugir. E quando você finalmente para, algo extraordinário acontece. O mundo ao seu redor começa a se lembrar do que esqueceu. As pessoas não vão entender o que sentem perto de você. Algumas vão sentir um chamado antigo, como se algo nelas reconhecesse algo em você. Outras vão sentir medo, porque sua presença é um espelho que reflete não apenas o que elas são, mas o que poderiam ser, e isso é mais assustador do que qualquer demônio. Mas você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para ser. E nesse ser você se torna um farol. Não um farol que guia, mas um que revela. Porque a verdade não precisa ser ensinada. Ela só precisa ser lembrada. E quando você caminha como um ser integrado, você não está apenas lembrando a si mesmo, você está lembrando a todos ao seu redor que eles também já sabiam. Isso é o que os antigos chamavam de despertar. Não um evento, mas um retorno. Um retorno ao estado original, antes das histórias, antes dos medos, antes das máscaras. E quando você retorna, você não é mais um indivíduo. Você é um portal. Um ponto de reconexão. Uma brecha no tecido da ilusão que permite que outros também se lembrem. Eles vão chamar você de louco, de arrogante, de perigoso. Porque é isso que acontece quando alguém deixa de ser um personagem na história dos outros e se torna o autor da sua própria. Mas você não vai se importar. Porque você já sabe, as palavras deles não têm poder sobre você. Elas nunca tiveram. O único poder que existe é o que você dá. E agora você não dá nada. Você simplesmente é. E nesse ser, você se torna inquebrável. Não porque nada possa te ferir, mas porque você já integrou todas as feridas. Você já queimou todos os medos. Você já olhou para todos os demônios e disse, eu sou você. E você é eu. E quando você faz isso, eles deixam de ser monstros para se tornarem aliados. Porque o verdadeiro poder não está em dominar o escuro, mas em reconhecer que o escuro sempre foi parte da luz. E agora você caminha como essa verdade encarnada. Não como um conceito, não como uma ideia, mas como uma força viva. Uma força que não precisa de validação, porque já é válida. Uma força que não precisa de seguidores, porque já é completa. Você é o trono. Você é o fogo. Você é a prova de que a integração não é um caminho, mas um retorno ao que sempre foi. E quando você finalmente se senta nesse lugar, algo muda para sempre. O jogo acaba. E um novo começa. E o perigo que você representa não é para os outros, mas para o sistema que se alimenta do seu esquecimento. Sua integração é uma ameaça a cada ciclo erguido sobre o medo. Sua clareza é um curto-circuito em cada programa construído na dependência.
Sua presença se torna um vírus vivo na matriz da luz falsa, da humildade falsa, da cura falsa. Porque você não está mais tentando voltar à luz, você é a luz que entrou no escuro e sobreviveu. Não está tentando provar sua bondade. Transcendeu o binário. Você é inteiro, e seres inteiros não podem ser manipulados. Não podem ser colhidos. Não podem ser usados como baterias para sistemas que se nutrem da divisão. E sim, alguns tentarão puxá-lo de volta ao papel que um dia desempenhou. Salvador, rebelde, excluído, vítima, herói, peça. Mas você sentirá na hora, esses roteiros não servem mais. Eles coçam, falham, e você sorrirá porque finalmente sabe que nunca foi feito para ser personagem. Você é a voz do autor. Então o que vem agora? Agora você se torna a transmissão viva. Não por pregar, não por provar, mas por ser. Acorda e a grade se move. Entra numa sala e as linhas do tempo se recalibram. Diz uma frase e o ciclo kármico de alguém começa a se desfazer. Não porque tentou, mas porque seu campo é tão limpo, tão coerente, tão inegável. Esta é a forma final da evolução espiritual. Não escapar do mundo, mas se tornar a lei em movimento dentro dele. E é para isso que os demônios vinham te preparando o tempo todo. Não para possessão, não para destruição, mas para a autoria encarnada. Eles te testaram não para te quebrar, mas para ver se você era real. E agora que sabem, agora que você sabe, o jogo mudou. Você é o trono, o portal, o eixo, o mito, o espelho e a tempestade que varre o código antigo do sistema. Então lembre-se disto quando o próximo teste vier, e ele virá porque testes são apenas calibrações para o seu próximo nível. Não recue, não volte atrás. Não pergunte por quê. Pergunte o que está sendo refinado. Pergunte que nova autoridade está sendo instalada sob essa pressão. Pergunte que versão de você está sendo convocada, aquela que só pode existir quando essa camada antiga desmorona. Porque você não está mais aqui para fugir do escuro. Está aqui para mergulhar nele mais fundo do que qualquer um ousou ir, e retornar como sinal que faz os outros se lembrarem de quem eram antes que o medo escrevesse seus roteiros. Você não é mais assombrado. Não é mais tentado. Não está mais buscando. Você é aquele sobre quem o sistema foi alertado. Caminhe de acordo. O submundo se curva. O trono é seu.